Olá! Voltei agora com uma aula duodisciplinar, porque o conteúdo de hoje serve tanto para a gente estudar em sociologia quanto para a gente estudar em história. Vamos ver do que a gente está falando? Vem comigo. Muito bem, o sistema de castas. E por que eu dei essa introdução falando que ele serve tanto para uma matéria quanto para outra? Porque quando a gente estuda a Índia, em história, né? Em determinado ponto do conteúdo, a gente se aprofunda um pouquinho para entender como é que funcionavam as castas na Índia. E em sociologia, a gente estuda para entender o que é a estratificação social em castas, um sistema que não dá mobilidade. Embora seja um conteúdo da sociologia, a história dá uma espiadinha. Então, se você chegou aqui por qualquer uma dessas duas matérias, fica ligado e vem comigo e vamos entender um pouco mais sobre o sistema de castas na Índia. Vamos lá. Muito bem, no sistema de castas, a posição social vai ser atribuída por ocasião do nascimento, independe da vontade da pessoa, tá? Esse sistema é encontrado na sociedade indiana. Importante se dizer o seguinte: esse sistema ainda é presente na Índia, embora uma constituição, a gente vai falar disso no finalzinho, já tenha abolido o sistema de castas, tá? Por que é importante a gente frisar? Em muitos sistemas a gente tem mobilidade social, a possibilidade da pessoa subir hierarquicamente ou cair dentro daquele sistema social, daquela pirâmide social. No sistema de castas isso é impossível. Você nasceu numa casta, você vai ficar nela até a morte, tá? Principalmente porque não é permitido que pessoas de uma casta casem-se com pessoas de outra casta. Determinadas castas, né, ou não castas, como a gente vai ver, não podem sequer se relacionar, conversar ou chegar perto umas das outras, tá bom? Prosseguindo. As castas são grupos sociais fechados, cujos integrantes devem se comportar de acordo com normas estabelecidas, pré-estabelecidas, de origem religiosa. Então, o que é levado em consideração para separar essas pessoas e para pontuar a elas como deve ser a postura delas? O Vedas, que é um dos livros mais antigos religiosos já escritos, né, já compostos. A partir dali, uma das castas, né, que são os brahmanes, nós já vamos ver, são sacerdotes que vão estipular o que você deve fazer, como você deve se comportar, quais os direitos que você tem, os direitos que vocês não têm, e vai dizer que isso é enviado pelos deuses. Então você deve cumprir ou você vai estar em pecado e você vai pagar isso por muitos e muitos karmas, muitas e muitas reencarnações você vai pagar pelos seus pecados, tá? Então há um fundo de crença muito grande para que essa tradição se perpetue. O indivíduo nascido em determinada casta deve permanecer nela por toda a vida. Agora nós vamos ver aqui a pirâmide social da Índia. E eu preciso dizer para vocês que aqui eu coloquei em cinco pedaços, tá? Só que na verdade existem mais de 2.000 castas na. Tô falando aqui, mas não tô eu, então eu voltei. Existem mais de 2.000 castas na sociedade indiana, tá, gente? Não tem como eu colocar todas para vocês. Então eu vou colocar como elas são divididas. Principalmente na casta dos comerciantes, é uma casta para cada tipo de comerciante. Vamos começar aqui a ver esta pirâmide então. Lá em cima da pirâmide, nós vamos ter a casta 1, que são os brahmanes. Quem são os brahmanes? São sacerdotes hinduístas, são aqueles sacerdotes que vão determinar todas as outras castas, tá? Qual é a função dos brahmanes? Preservar a ordem social estabelecida por orientação divina. Aquilo que eu expliquei para vocês no começo. Então, você é dessa casta porque os deuses assim quiseram. Você nasceu nessa casta, tá? Os deuses assim quiseram e você tem que cumprir com esta autoridade, com esse determinismo, né? Com que foi determinado por eles. Na segunda parte nós vamos ter os kshatriyas.
Kshatras são os guerreiros, tá? Então, na atualidade, ou a gente, de forma anacrônica, trazendo aqui para nossa sociedade, seriam os militares, aqueles que estão prontos para a defesa do território. Na próxima, nós vamos ter os Vaixás. Os Vaixás vão ser divididos em comerciantes, artesãos, camponeses, ou sejam, todos aqueles que produzem para aquela sociedade. É uma casta, embora seja a terceira casta, é uma casta muito importante, tá? Porque eles tomam decisões para aquela sociedade, eles têm muitos direitos. Eles são a base econômica da sociedade. Embora eles aceitem o que é falado pelos brahmanes e temam o poder dos kshatras, eles têm um poder muito grande na sociedade indiana. E é entre os Vaixás que eu falei para vocês que vão haver muitas subcastas. Então, as castas dos comerciantes de tecidos, as castas dos produtores envolvidos em tecnologia, que é muito forte na Índia, tá bom? Depois a gente vai ter os Sudras. E os Sudras é a casta dos serviçais, aquelas pessoas que prestam serviços na nossa casa, tá? Eles sempre vão atender e vão executar as tarefas para as outras castas. Eles servem as 3 castas superiores. Importante que se diga que uma coisa que normalmente ou tradicionalmente eles não fazem é cozinhar, porque a comida deve ser feita, você não pode comer algo de uma casta inferior, tá? Você sempre deve se alimentar de algo da sua casta ou de uma casta superior, ou que foi feito por uma casta inferior, mas para a sua casta, ela não vai comer aquilo. Não vai dividir com você aquilo. A não ser em ocasiões de festas ou eventos diversos, tá bom? Por último, embora esteja aqui na pirâmide, é uma não casta, que são os párias, ou também chamados de intocáveis, e que a gente conhece através de uma novela famosa que teve no Brasil, chamada Caminho das Índias, como os Dalits. É o nome mais comum dado a eles, é Dalits, tá? Então são os intocáveis. Intocáveis mesmo, tá, gente? Porque eles não podem sequer deixar a sombra dele no caminho das castas superiores. Então vamos lá. É um grupo social fora do sistema de castas, aí ele tá na pirâmide embaixo, mas o certo seria ele tá fora da pirâmide, tá? São desprovidos de qualquer direito. Vejam, eu estou colocando o sistema de casta como originalmente foi composto. Nós tivemos mudanças, porém há muita gente ainda que segue tradicionalmente, conservadoramente, segue esses mandos. Acredita que não deveria ser abolido, acredita que um Dalit é impuro, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais disso. Vou deixar, inclusive, para vocês uma reportagem de 2015, se eu não me engano, nos comentários, na descrição, para vocês verem casos que aconteciam com Dalits na Índia nos nossos dias, tá? Eles são desprovidos de direitos, até 2 vezes aí, de tão desprovidos que eles são. E eles, por exemplo, eles não podem se banhar no rio Ganges, que é um rio sagrado para os indianos. Eles não podem entrar. Eles não podem ler os Vedas ou terem rituais religiosos. São impedidos de estudar e eram impedidos de votar. Agora já podem votar, inclusive serem eleitos, tá? Eles não têm uma profissão definida e para eles poderem ganhar algum dinheiro para comer, para se alimentar, muitas vezes eles não têm casa, né? Eles vivem pelas ruas ou em locais abandonados. Então, para eles poderem sobreviver, é relegado a eles os serviços considerados sujos. Então, recolher um lixo, varrer a via pública, lavar um cadáver, né? Porque eles têm todo esse processo de ritual da morte, limpar as fossas. Tudo que é sujo, que eles não põem a mão, é relegado aos Dalits, tá? São totalmente desprezados pela sociedade, vivem da caridade alheia, tá? Muitas vezes da caridade de pessoas religiosas que não seguem o hinduísmo ou seguem de maneira diferente, budistas e etc. Ou fazendo pequenos serviços e não podem passar na frente de uma pessoa superior, não podem deixar que a sua sombra atrapalhe a passagem de uma pessoa superior. Então, tudo isso já foi relatado, tá bom? Vou deixar aí para vocês verem casos, por exemplo, de um Dalit que
já na nossa época, no nosso século, que foi espancado pelo professor por mandar uma carta de amor com declaração, um poema, né? Fazer um poema com declaração de amor para uma menina que era de uma casta mais alta. E ele foi espancado pelo professor, ficou em estado muito grave no hospital. E quando ele saiu do hospital, a família da moça também o espancou e ele acabou falecendo. Ou casos de um Dalit que guardou anos de trabalho para comprar um carro, uma picape bacana, tal, e quando ele chega em determinado local com o carro, ele é posto para fora do carro e o carro é incendiado, porque as pessoas de castas mais altas não admitiam que um Dalit pudesse ter um patrimônio grande, que causa status, que causa admiração. Então, ainda na nossa época, porque é muito forte, isso são tradição de muitos e muitos anos, tá? Vamos ver nesse último slide aqui, que fala um pouquinho dessa mudança que houve, mas que não foi tão aceita pela sociedade. Então, em 1950, houve a promulgação da Constituição da Índia, em que o sistema de castas foi abolido, tá? Só que na prática ele sobrevive. Os indianos das castas superiores não aceitam perder os seus privilégios e os membros das castas inferiores continuam sendo rejeitados e privados dos seus direitos, tá bom? Então, como eu disse no começo, para quem veio aqui saber um pouco mais sobre a Índia, por causa da matéria de história, descobriu como é que funcionam essas castas indianas. E para quem veio pela sociologia, já sabe que é uma das nossas estratificações que não há possibilidade de mobilização, tá bom? Nós vamos continuar nessas aulas de estratificação, ainda falando dos estamentos, até chegar na sociedade de classes, que é o que a gente ainda usa para catalogar a sociedade atual, tá? Grande abraço, bons estudos. Tá curtindo? Então mostra pra mim que você tá curtindo. Tem dúvidas? Deixa nos comentários. Quer receber nossas aulas sempre? Se inscreve, tá bom? Espero vocês na próxima. Beijo, obrigada.